O meu irmão há muito desaparecido tinha a mesma tatuagem, disse a empregada de mesa. O bilionário ficou paralisado de choque. E se a pessoa que lhe servia o café detivesse a chave para um mistério que o assombrava há 30 anos? Rebecca limpou o balcão do Murphy's Diner pela centésima vez naquela manhã, as suas mãos calejadas movendo-se no mesmo ritmo dos últimos 8 anos. Aos 36 anos, ela se sentia confortável com a rotina, com a previsibilidade, com o murmúrio suave dos clientes habituais, que sabiam o seu nome e tomavam café puro. Mas quando o elegante carro preto entrou no estacionamento naquela terça-feira de manhã, tudo o que ela pensava saber sobre a sua vida estava prestes a desmoronar. O homem que saiu do carro usava um fato que provavelmente custava mais do que o seu aluguel mensal. O seu passo confiante o levava pela porta como se fosse o dono do mundo. Talvez fosse mesmo, mas não foi o seu relógio caro ou o seu cabelo perfeitamente penteado que fez Rebecca prender a respiração. Foi algo muito mais pessoal, muito mais impossível, que se vislumbrava por baixo da manga da sua camisa. De onde está a assistir hoje? A manhã tinha começado como qualquer outra no Murphy's Diner, com o som familiar do bacon a chiar e do café a ser feito. Rebecca trabalhava lá desde o seu divórcio, há 8 anos, quando precisava de um novo começo e de um salário fixo para sustentar a sua filha adolescente. Os clientes habituais conheciam a sua história. Mãe solteira, trabalhadora, sempre com uma palavra gentil e um sorriso caloroso, apesar das dificuldades que a vida lhe apresentava. Ela construíra uma vida tranquila nesta pequena cidade, longe do caos da sua infância em lares adotivos. James Mitchell sentou-se na mesa 7, a mesma mesa onde a professora aposentada da cidade costumava sentar-se com as suas palavras cruzadas. Mas a senhora Henderson não estava em lugar nenhum hoje. Em vez disso, este estranho, claramente não daqui, estudava o menu laminado com uma paciência educada que sugeria que estava habituado a lugares muito mais sofisticados. Rebecca aproximou-se com uma cafeteira, com o seu sorriso treinado firmemente no lugar. "Bom dia, Han. Café para começar?" perguntou ela, já a pegar na caneca de cerâmica. "Por favor", respondeu ele com um sotaque que ela não conseguia identificar. "E obrigado." Enquanto servia, Rebecca reparou nas mãos dele, bem cuidadas, suaves, as mãos de alguém que nunca tinha feito trabalho físico. Mas quando ele pegou no açúcar, os olhos dela viram algo que quase a fez deixar cair a cafeteira. Ali, na parte interna do pulso, havia uma tatuagem. Não era uma tatuagem qualquer, mas uma pequena âncora com uma corda enrolada nela, idêntica a uma que ela se lembrava de ter visto há muito tempo. "É uma tatuagem incomum", ela se viu dizendo antes que pudesse se conter. James olhou para o pulso, depois voltou a olhar para ela com uma expressão perplexa. "Tenho isso desde os 18 anos. Fui atingido por..." Ele fez uma pausa, o rosto escurecendo ligeiramente. Bem, foi há muito tempo. O coração de Rebecca começou a acelerar. A tatuagem da âncora não era comum, especialmente com aquele desenho específico da corda. Ela só a tinha visto uma vez antes, num menino assustado de 12 anos, que partilhou um lar adotivo com ela durante 3 meses antes de desaparecer da sua vida para sempre. Um menino que prometeu que eles sempre seriam uma família, não importa o que acontecesse. Um menino chamado Jaime. Rebecca se apoiou na mesa, com a mente a mil. Será que aquele homem elegante e rico era realmente o mesmo menino assustado que segurava a sua mão durante as tempestades na casa de acolhimento dos Henderson? Jaime era o seu protetor naquela época, mesmo sendo apenas 2 anos mais velho. Quando as outras crianças gozavam com ela por causa das suas roupas em segunda mão, ou da forma como gaguejava quando estava nervosa, Jaime intervinha com aquela coragem tranquila que o fazia parecer mais velho do que os seus 12 anos. "Desculpa", disse James, reparando que ela o estava a olhar fixamente. "Está tudo bem?" "A tatuagem", sussurrou Rebecca com uma voz quase inaudível. "Fizeste-a com a tua irmã?" A caneca de café escorregou dos dedos de James, espalhando o café quente pela mesa. O rosto dele ficou completamente pálido e, por um momento, Rebecca viu o menino vulnerável que ela conhecera espreitar por trás da fachada do empresário confiante. "Como é que podes saber isso?" perguntou ele com a voz trêmula. Rebecca afundou-se no banco à sua frente, com as pernas subitamente demasiado fracas para a sustentar. "Porque tenho uma igual." Ela arregaçou a manga, revelando a tatuagem idêntica de uma âncora e uma corda no interior do pulso.
O meu irmão e eu fizemos tatuagens iguais antes. A voz dela falhou antes de nos separarem. James olhou para a tatuagem, depois para o rosto dela, procurando traços que pudesse reconhecer. Depois de quase 25 anos. Becca, sussurrou ele usando o apelido que apenas uma pessoa a chamava. A pequena Becca da casa dos Henderson. Lágrimas brotaram dos seus olhos enquanto ela acenava com a cabeça. Todos aqueles anos a questionar-se, a procurar nas redes sociais qualquer vestígio do irmão que prometera encontrá-la. Todas aquelas noites em que ela traçava a tatuagem com o dedo, lembrando-se do adolescente que fazia biscates para poupar dinheiro para as tatuagens iguais, que jurara que um dia se reuniriam. Eu procurei por ti, disse James com os olhos brilhantes. Durante anos, procurei em todos os lugares. Mas quando te levaram para aquela família em Ohio, os Clarks, Rebecca concluiu. Eles mudaram o meu apelido quando me adotaram. Eu também tentei encontrar-te, mas Jamie Mitchell tinha desaparecido. Se este momento tocou o teu coração, por favor, dá um like no vídeo. O peso de 25 anos de separação pairava entre eles, misturado com a alegria avassaladora de se reencontrarem. Mas enquanto estavam ali sentados, Rebecca percebeu algo na expressão de James. Uma sombra que sugeria que o reencontro deles poderia não ser tão simples quanto ela esperava. James retirou as mãos da mesa, e Rebecca viu o momento exato em que as barreiras do empresário voltaram a se erguer. Isso é incrível, disse ele, mas seu tom havia mudado de emotivo para controlado. Não acredito que é realmente você. Rebecca sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o ar-condicionado. Jamie, o que se passa? Não estás feliz? Passei toda a minha vida adulta a perguntar-me se estavas bem, se te lembravas de mim. Claro que me lembrava de ti, disse ele rapidamente, mas já estava a olhar para a porta. É complicado. A minha vida agora é muito diferente. Tenho responsabilidades, uma empresa, pessoas que dependem de mim. As palavras atingiram Rebecca como um golpe físico. Ela tinha imaginado esse reencontro milhares de vezes. Lágrimas de alegria, promessas de nunca mais perder o contato, finalmente ter uma família. Ela nunca tinha imaginado uma distância educada do rapaz que uma vez partilhou o seu último pedaço de pão com ela. Eu trabalho para a Mitchell Enterprises, disse ela baixinho. A empresa de limpeza para a qual trabalho tem o contrato do seu prédio comercial. Limpo o chão da sua empresa há 3 anos, sem nunca saber. O rosto de James empalideceu ainda mais. Tu limpas o nosso edifício. A vergonha na sua voz era profunda. Rebecca endireitou os ombros, recorrendo ao orgulho que a tinha sustentado durante anos de dificuldades. Sim, limpo pisos e sirvo a mesa e criei uma filha linda sozinha. Não tenho vergonha do meu trabalho, Jaime, mas vejo que tu tens. Não é isso, ele começou, depois parou. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido pelo barulho de pratos e pelos sons comuns da lanchonete que havia testemunhado algo extraordinário. Eu costumava contar histórias sobre você para mim mesma. Rebecca continuou, com a voz firme, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Como você se tornaria bem-sucedido? Como encontraria uma boa vida? Eu tinha orgulho de você antes mesmo de saber quem você se tornaria, mas nunca imaginei que você teria vergonha de suas origens. Por minha causa, a compostura cuidadosamente construída de James finalmente se quebrou. Não tenho vergonha de ti, Becca. Tenho vergonha de mim mesmo. Pelo fato de ter tido os recursos para te encontrar e ter desistido, pelo fato de ter estado tão ocupado a construir muros em torno do meu sucesso que me esqueci do que realmente importava. Já enfrentaste algo assim? Já deixaste que o orgulho ou o medo te afastassem das pessoas que mais amas? Conta-nos nos comentários. A verdade pairava entre eles agora, crua e dolorosa, mas talvez fosse exatamente o que precisavam para encontrar o caminho de volta um para o outro. Rebecca observou enquanto anos de emoções cuidadosamente controladas finalmente rompiam a aparência polida de James. Os ombros dele tremiam enquanto enterrava o rosto nas mãos. E, de repente, ela estava a olhar para o menino assustado de 12 anos novamente. O menino que chorava silenciosamente no travesseiro para que as outras crianças adotivas não ouvissem. Tive pesadelos durante anos por ter perdido você, ele sussurrou. Sempre que fechava os olhos, via você chorando enquanto eles a levavam embora. Prometi a mim mesmo que seria bem-sucedido o suficiente para cuidar de ti,
para te dar tudo o que merecias. Mas em algum momento, tornei-me alguém que nem reconheço. Rebecca deslizou para o lado dele na cabine, seus instintos de garçonete entrando em ação quando ela pegou guardanapos para enxugar as lágrimas dele. Oh, Jamie, tu tinhas 14 anos. Não podias ter impedido que eles nos separassem, mas eu poderia ter me esforçado mais para te encontrar mais tarde. Eu poderia ter contratado investigadores, usado os meus contatos. Ele olhou para ela com olhos que continham décadas de arrependimento. Em vez disso, eu disse a mim mesmo que você estaria melhor sem a lembrança daqueles anos horríveis no orfanato. Nem todos aqueles anos foram horríveis, disse Rebecca gentilmente. Os 3 meses que passamos juntos foram alguns dos mais felizes da minha infância. Você me ensinou a ser corajosa, a me defender. Mostraste-me o que significava ter alguém que se importava. James pegou o telemóvel com dedos trêmulos e procurou uma foto. Ainda tenho isto, disse ele, mostrando-lhe uma foto amarrotada de duas crianças com sorrisos sem dentes, abraçadas uma à outra. Andei com ela em todas as carteiras durante 25 anos. Rebecca suspirou. Ela tinha perdido a sua cópia há anos, numa das muitas mudanças, mas vê-la novamente trouxe-lhe uma enxurrada de memórias. Como eles imploraram a Sra. Henderson para tirar essa foto. Como prometeram lembrar-se sempre desse momento. Eu também tenho algo, disse Rebecca, tirando um pequeno objeto do bolso. Era uma pedra lisa pintada de azul que Jaime lhe dera no seu último dia na casa dos Henderson. Você me disse para guardá-la para que eu nunca esquecesse que, em algum lugar lá fora, eu tinha um irmão que me amava. A virada aconteceu quando James finalmente olhou diretamente nos olhos dela e viu não julgamento, mas o mesmo amor incondicional que compartilhavam quando crianças. Se você está gostando desta história e quer ver mais contos comoventes como este, inscreva-se no nosso canal. Quero conhecer a sua filha, disse ele de repente. Quero saber tudo sobre a sua vida e quero que saiba sobre a minha, o meu verdadeiro eu, não aquele que tenho escondido. 3 horas depois, a hora de ponta do almoço no Murphy's Diner tinha passado, mas Rebecca e James continuavam na mesa 7, rodeados por chávenas de café vazias e histórias de uma vida inteira. Rebecca tinha ligado para o seu gerente para explicar que precisava da tarde de folga por uma emergência familiar. O melhor tipo de emergência, disse ela com lágrimas nos olhos. James soube da filha de Rebecca, Katie, uma jovem brilhante de 17 anos que queria estudar ciências ambientais. Ele ouviu sobre as dificuldades e conquistas de Rebecca, sua força silenciosa em construir uma vida do nada. Rebecca descobriu que o sucesso do irmão vinha acompanhado de uma certa solidão, que apesar de sua riqueza e conquistas, ele nunca se casou, nunca teve filhos, nunca se permitiu se aproximar de alguém a ponto de correr o risco de sentir novamente a dor da perda. Quero ajudar com as mensalidades da faculdade de Katie, disse James enquanto o sol da tarde se inclinava através das janelas da lanchonete. Jamie, não, Rebecca balançou a cabeça. Não foi por isso que te contei sobre ela. Estamos bem sozinhos. Eu sei que sim, fizeste um trabalho incrível ao criá-la, mas deixa-me ser tio dela. Deixa-me fazer parte da vida dela e da tua. Não como um benfeitor rico, mas como família. Ele estendeu a mão e apertou a dela. Passei 25 anos a tentar preencher o vazio que deixaste quando te levaram. Não quero desperdiçar mais um dia. Rebecca sorriu através das lágrimas. Ela vai adorar-te. Ela sempre quis ter um tio e faz os melhores biscoitos de chocolate quase tão bons quanto os que a Sra. Henderson costumava fazer. Lembras-te deles? James riu. A primeira risada genuína que Rebecca ouviu dele durante todo o dia. Como eu poderia esquecer? Tu sempre me salvaste. O maior. À medida que a tarde se transformava em noite, eles faziam planos, planos reais. Jantares de domingo, feriados em família, todos os momentos comuns que iriam unir as suas vidas novamente. James começaria a frequentar o restaurante regularmente, não como cliente, mas como o irmão que queria fazer parte do mundo de Rebecca. Ele já tinha cancelado 2 reuniões importantes e desligado o telefone, declarando que este era o negócio mais importante que já tinha feito. Quando finalmente se levantaram para sair, passa lá. James puxou Rebecca para um abraço que durou 30 segundos a mais e pareceu 30 anos atrasado. Amo-te, irmãzinha, sussurrou ele.
Também te amo, irmão mais velho, sussurrou ela de volta. As tatuagens de âncora nos pulsos deles pressionavam-se enquanto se abraçavam, símbolos do vínculo que sobreviveu ao acolhimento familiar, à separação e a décadas de incerteza. Estavam finalmente em casa, não num lugar, mas um com o outro. Se gostou desta história sobre família, amor e segundas oportunidades, reserve um momento para curtir este vídeo, partilhar as suas ideias sobre reuniões familiares nos comentários abaixo e inscrever-se para receber mais histórias comoventes que celebram as conexões que tornam a vida significativa. Às vezes, os encontros mais importantes acontecem nos lugares mais comuns,